Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, ela sempre revela algo de suma importância para a nossa vida. E na maioria das vezes a gente se acostuma a ouvir o que os outros ensinam, sem irmos diretamente à palavra e analisarmos. No livro de Atos capítulo 11, Paulo descreve que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviam com alegria o que era ensinado a respeito da palavra e iam para a palavra para examinar e ver se aquilo que estava sendo ensinado era realmente o que estava na palavra. Então, os crentes de Bereia é um exemplo claro para quem quer ser cristão nos dias de hoje. Na maioria das vezes, como é que funciona? As pessoas se encantam com uma determinada mensagem, entregam suas vidas levantando suas mãos em algum templo e daí para frente passam a seguir cegamente o que é ensinado nesse templo, sem analisar ou analisando só aquilo que o pregador, a religião, a denominação quer que ele analise. Ele não vai a fundo, ele não procura realmente, como diz o próprio Cristo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E às vezes ele se torna uma presa fácil, porque ele tem aquela visão de que aquela denominação, de que aquela mensagem, de que aquela doutrina, de que aquele ensinamento é a verdade absoluta. E ele não vai na fonte da verdade absoluta, e ele não conhece além do que lhe foi ensinado, e ele não se liberta dos dogmas e dos pragmatismos que foram colocados quando ele aceitou a fé. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos, no capítulo 7, eu convido você a ler todo o capítulo, fala a respeito do discurso de Estevão. Estevão era um discípulo, Estevão era um seguidor de Jesus, que não fazia parte da igreja da época. Um discípulo, um seguidor de Jesus, que tinha conhecimento, que foi a fundo nas Escrituras, e o discurso dele lá no livro de Atos capítulo 7 mostra isso, profundo conhecedor de toda a história bíblica, de toda a história da promessa da vinda do Messias, e ele está ali diante dos sacerdotes, dos líderes, dos bispos, dos pastores, dos apóstolos da época, os responsáveis pela igreja existente, pelo templo existente. E Estevão usa de autoridade tamanha que ele chega a confrontar e a chamar os sacerdotes, os líderes religiosos máximos da época, de assassinos. Olha a importância de se conhecer a palavra e não só ficar naquilo que é ensinado, aquilo que lhe é apresentado da maneira que ele é apresentado. Estevão traz um discurso tremendo e a igreja precisa analisar esse discurso de Estevão. Lá por volta do capítulo 46, ele falando a respeito que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó, falando a respeito de Salomão, quando quis construir, Davi e Salomão depois, quando quis construir o templo. E Salomão lhe edificou casa. Ele fala que o desejo de Davi era construir a casa, e Deus permite ali, é um tema para outra mensagem, como Natan interpretou, mas Deus permite ali que ele faça, e Salomão lhe edificou casa. Mas aí Estevão entra duro e diz, no verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aquilo caiu como uma bomba, porque os sacerdotes defendiam que aquele templo existente em Jerusalém era a casa de Deus. E eles usavam o próprio texto lá de Crônicas
quando aquela casa foi tomada pela glória, quando Salomão orou e quando Deus fez aquela menção de aprovação daquela casa, e eles se apegavam àquilo, mesmo eles vivendo corrompidos, mesmo eles vivendo desviados, vestindo roupas bonitas, sendo responsáveis pelos sermões, pelas ordenanças, mas Deus não habitava naquela casa. E Estevão faz uma revelação tremenda: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Quando recitamos este versículo nos dias de hoje, é como um tapa na cara dos pregadores modernos que se apoderam da igreja, que eles mesmos criaram, as denominações, porque as denominações não são e nunca serão a igreja verdadeira de Cristo, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homem. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e o Espírito é proveniente de Deus. Então esses pregadores que tomaram o poder, assim como os sacerdotes nos tempos antigos, que estão nas posições de destaque, que levam o nome de servos de Deus, recebem um tapa e são duramente feridos quando ouvem esta palavra: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O verso 49 ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E aí Estevão agora entra de sola nos religiosos, nos líderes, nos sacerdotes da época. Verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E aí Estevão começa a jogar na cara dos sacerdotes, dos líderes religiosos, a hipocrisia que eles viviam, resistindo ao verdadeiro Espírito Santo de Deus, resistindo à verdadeira mensagem que vinha da parte de Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidor e homicida? O justo era Cristo, que havia sido morto com o consentimento dos sacerdotes, aqueles que estavam lá teoricamente para cumprir a lei, que apontava para Cristo, que é o fim da lei, exatamente é Cristo, mas eles foram cúmplices na morte de Cristo para não perderem o poder sobre as pessoas que eles exerciam. Nos dias de hoje, muitos têm sido exatamente como os sacerdotes do Antigo Testamento, cúmplices em nome do poder que tem sobre as pessoas, o poder e as benécias que o cargo eclesiástico lhe traz. Isto é muito sério. E aí ele diz: vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Os sacerdotes haviam recebido o compêndio de leis, os 613 mandamentos. Não é só os 10, como querem dizer, os 613. Mas eles estavam burlando a lei para terem vantagens. E é isso que diz lá em Malaquias, o capítulo 3, todo o livro de Malaquias, quando os pregadores modernos pegam apenas o capítulo 3, verso 8 e a 10, para dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Vai ler Malaquias todo e você vai ver que a censura ali não era para os pequeninos, eram para os grandes, era para os sacerdotes que estavam burlando a lei, aceitando animal coxo quando a lei diria que o animal tinha que ser sem defeito, aceitando suborno quando a lei dizia que não devia aceitar. Mas o que Estevão está fazendo aqui é rasgando a hipocrisia dos sacerdotes com a verdade, com o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Do mesmo jeito hoje, quando muitos ouvem uma mensagem como esta, rangem os dentes. E se pudesse, faziam o que fizeram com Estevão. Nos matariam. E ouvindo eles isto, enfureciam-se os seus corações
e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Olha a visão que Estevão teve. Estevão estava prestes a ser morto pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos que não suportaram ouvir a verdade sobre a hipocrisia que eles viviam enganando o povo. Eles tinham aceitado e combinado na morte do Salvador. Estevão rasga a verdade diante deles agora. Aí diz o verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Não suportaram ouvir a verdade, não suportaram ouvir que estavam enganando o povo, que estavam errados, e agora agiram, foram para a violência física para tentar calar Estevão, que lutava contra aquele regime religioso. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois veio ter o seu nome mudado para Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, conforme Atos 9. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E impondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que teve coragem de combater e de encarar, desmascarando os religiosos da época. Nos dias de hoje, muitos falsos profetas têm ocupado os púlpitos das igrejas. Muitos falsos apóstolos têm enganado as pessoas. Muitos falsos líderes têm se avantajado, conseguido vantagens financeiras, poder sobre as pessoas, usando o poder eclesiástico para prender as pessoas na sua rede. Mas é preciso se levantar outros homens como Estevão. Homens que não estejam sujeitos a este sistema corrompido e caído, que tenham coragem de levantar a sua voz e denunciar, até mesmo em iminência da morte, como foi o caso de Estevão. Estevão fez o seu papel e deixou claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e os poderosos que detêm o templo dominam as pessoas que congregam no templo e fazem com que elas aceitem aquilo que é errado como se fosse certo, e aquilo que é doce como se fosse amargo. É o que tem acontecido nos dias de hoje, como declara Isaías 5:20. O relativismo ético. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que colocam a luz por trevas e as trevas por luz. O que temos visto em muitas igrejas é pior do que o que se vê em alguns candomblés, em alguns terreiros, em algumas orgias. Infelizmente. Tudo isso em nome de Deus. Só não é em nome do verdadeiro Deus, mas é em nome do Deus que eles pregam, do Deus que eles creem. E a Bíblia diz que isto é sério. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha tempo e coragem para analisar estas coisas. E não se deixar enganar por falsos apóstolos, por falsos profetas, por falsos pastores, mas ter coragem que Estevão teve, de levantar a sua voz e denunciar o que está de errado e que você tem certeza. Que Deus em Cristo te abençoe. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.